Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, em nome do Renilson Conasa, esse convite, não só pela importância, eu acho, desses debates que o Conasa está proporcionando, mas principalmente, pessoalmente, por estar com pessoas tão queridas nesse debate especificamente. Foi um pouco difícil escolher a linha aí da discussão da crise contemporânea dos modelos. Então, eu, como sempre, recorro às pessoas importantes, né? Eu acho que, para a gente discutir crise de modelo, a gente tem que discutir funcionalidade de modelo, valor de modelo, para que existe sistema de saúde, né? E ela nos diz isso, que os sistemas de saúde, sinteticamente, ela consegue dizer, eu acho isso bárbaro, né? Ele existe para proporcionar equidade na distribuição dos recursos e melhorar a saúde das pessoas. E é um pouco essa linha que eu vou seguir para a gente fazer a discussão aqui da crise do modelo, né? Os sistemas de saúde têm alguns objetivos, né? Eles existem para a gente alcançar qualidade, né? Eu vou estar usando aqui qualidade com o conceito do Campbell de que qualidade é acesso e efetividade clínica. As pessoas têm o que elas precisam quando elas precisam, e o que é dado é aquilo que é a melhor evidência e conhecimento adequado, né? Equidade, né, que é a oferta dos serviços corrigirem, né, diferenças e desigualdades sistemáticas. Custo-efetividade, quando eu estiver falando de financiamento, né, quer dizer, alcançar resultado em saúde com o menor custo possível. E a relevância, né, dos sistemas de saúde, que é prover atenção à saúde de forma coerente com as necessidades das pessoas, nem mais nem menos. Problemas, né, de equidade, de integralidade, a gente tem falado isso sistematicamente, são de difícil solução, mesmo nos países com altos gastos em saúde, né? E as crises, agudas ou crônicas, elas vão estar relacionadas a carências estruturais da rede de serviços, aos processos de gestão e à oferta de atenção. Então, eu vou falar um pouquinho de 3 dessas coisas, né? A oferta dos serviços, os recursos humanos necessários e o financiamento. Se o sistema de saúde, o modelo de oferta, né, das ações e serviços de saúde, não dá o fluxo para os usuários, as pessoas utilizam os serviços como ir ao shopping, né? Que é o que esse autor chama, né, de shopping around. Vai buscar a solução, né, daquilo que ele entende como a resposta dos seus problemas, né? Portanto, é uma tarefa nossa organizar o fluxo das pessoas. Se o sistema tem que responder à necessidade das pessoas, a gente vai ter que ver o que a gente tem no mundo, né, que avalia necessidades das pessoas. Aí a gente vai lá para o clássico White, de que num mês, isso é um estudo de 1960 na população inglesa e americana, que em um mês de 1.000 adultos, 750 têm sintoma, 250 procuram atenção médica, 5 são encaminhados a especialistas, 9 foram hospitalizados e 1 precisa de um leito de alta complexidade, uma UTI, etc. Esse estudo foi repetido em 2001, que achou resultados muito semelhantes, claro, com a inclusão de alguns outros pontos de acesso, como home care, etc. A PNAD também, a gente tem, né, nossas PNADs mostrando acesso, e eu quero chegar, inclusive, fazendo uma diferença, né, de população pobre e rica sendo atendida em unidade de saúde ou consultório privado, que é o resultado da PNAD de 2008, mas eu queria chegar, era nessa provocação para o Facchini, que ele foi responsável por uma pesquisa muito importante, na época que a gente estava no Ministério, e que eu estou insistindo com ele desde então para que ele publique o que a gente chamou de White brasileiro. Ele estudou adulto, criança e idoso. Aqui eu trouxe o recorte do adulto para a gente comparar com esses outros estudos. Então, foram 12.300 indivíduos entrevistados, 4.300 consultaram com o médico, 77% em unidades de saúde, postos de saúde, 14,2% em ambulatórios de especialidade, o que é
3 vezes mais, né, que dos outros estudos. 6% consultaram em centros de especialidades gerais, ambulatórios, e essa proporção também em consultórios privados. E desse total de pacientes, 2,9 no mês que antecedeu a pesquisa e 4,6 ao longo do ano receberam cuidados domiciliares, 4,3 foram atendidos em pronto-socorro no mês e acumulativamente 18,2% ao ano, e uma taxa de internação de 7,8%. Por que isso é importante, né? Porque, na verdade, a gente precisa desenhar o modelo de atenção, a oferta da rede, para responder esses percentuais de necessidades das pessoas. E aqueles 250 ou 350 de 1.000, as pessoas têm problemas muito frequentes, não necessariamente doenças, né? O Eugênio trouxe isso, acho que isso é muito importante, mas quando a gente fala de doença, de CID, tem que ter um lugar na rede de serviços que seja muito competente para resolver aproximadamente 50 diferentes problemas de saúde. E isso é assim no Brasil e é assim nos Estados Unidos, 46, na Austrália, 52, na Nova Zelândia, 57. Só que os problemas muito prevalentes, que eu estou dizendo que é um espaço da atenção primária, está subentendido isso na minha fala, né, para dar a resposta. Esse é um estudo de diagnóstico que a gente tem no Serviço de Saúde Comunitária lá do Conceição. Desde muito a gente tem essa avaliação. Mostra exatamente aquilo que o Eugênio falava, que é... Vocês vejam que doença dos 10 primeiros tem 4. Hipertensão, cárie, diabetes, depressão e ansiedade. As demais são 11º em diante. A maior parte dos problemas de saúde, quando a gente os classifica com o código de doenças, eles são os Zs do CID. Eles são inespecíficos. Eles são procura das pessoas para entender alguma coisa, procura para buscar exames e diagnósticos, fazer exame, olhar resultado, etc. Coisas que são problemas de saúde ou sofrimentos, não necessariamente doenças. Entre esses 50 problemas muito prevalentes, a gente tem problemas de alta complexidade, né? Que, na verdade, vai exigir das pessoas que trabalham nesse ponto da rede conhecimento muito além daquilo que hoje a gente forma as pessoas para trabalhar, ainda mais no Brasil. Esse desenho é de 2 semanas atrás. É a capa de um jornal gaúcho, meio sensacionalista, de 2, 3 semanas atrás, e que teve um toque de recolher numa vila lá, Vila Cruzeiro, e é um desenho de uma criança, uma pena que está pequenininha, é um desenho de uma criança de 7 anos, que um helicóptero está tirando ela da escola, ela e os coleguinhas estão subindo por uma corda, porque embaixo tem um tiroteio de bomba, etc. Então, essa é a realidade. Obviamente, do lado dessa escola tem uma unidade de atenção primária. Se a gente for pegar os problemas aí prevalentes das crônicas e tal, a gente tem no topo do iceberg essa questão toda dos CIDs, dos diagnósticos, da carga de doenças, mas a gente vai ter um mundo por trás disso, né, que é exatamente esse sofrimento que não é doença, que a gente não caracteriza como tal e que precisa ser resolvido. E que é o que faz as pessoas buscarem os serviços de saúde. Tem dezenas de diretrizes, né? Acho que depois do Eugênio a gente não precisa insistir nisso, acho que posso passar por isso, que estão nos mostrando isso, né? Que a gente precisa ter outras orientações para essa carga de doenças no mundo, né? E no Brasil a gente tem também planos e planos de ações estratégicas, etc. E a gente tem coisas graves como essa é uma apresentação da Patrícia, que está aí, que a gente tem 62% dos diagnósticos de insuficiência renal feita em emergência e assim por diante. Na apresentação do Eugênio, eu só acrescentei o que representa, em termos percentuais, a tripla carga de doenças. Isso retirado da série Lancet, né, que o Victor coordenou, né? Então, 10% dos óbitos por infecções, a desnutrição e os problemas de saúde reprodutiva, 5% das mortes maternas e infantis, a predominância das doenças crônicas relacionadas a 72% das mortes e a violência e causas externas, 12,5%.
E aí, essa questão que eu acho que é bem importante, que e isso é da Starfield também, né, que a gente não tem que trabalhar mais com taxa de doença, a gente tem que trabalhar com carga de morbidade. Porque as pessoas, individualmente, ou uma população, elas diferem na sua vulnerabilidade, na sua resposta a esses diferentes sofrimentos nas suas vidas. E algumas dessas pessoas acumulam isso no mesmo indivíduo. Portanto, trabalhar qualquer modelo de atenção centrado na doença só vai ser mais caro e a gente não vai ter melhor resposta. Ela diz, inclusive, que todos os estudos que fizeram avaliaram o resultado na saúde das pessoas que tiveram suas respostas a partir de um contato direto com especialistas, foram bons os resultados quando não consideradas essa questão do mix de morbidade, né, que ela chama, das comorbidades, que os problemas de saúde se acumulam nos mesmos indivíduos, né? E aí tem uma questão importante também, que é da tecnologia, do conhecimento em saúde, né? Todo conhecimento em saúde ele é baseado, na verdade, nos diagnósticos de doenças. E esses diagnósticos de doenças, quanto maior a carga de morbidade, mais se vai fazer diagnósticos de doenças. E a base das evidências dessas intervenções para doenças não são desenvolvidas em serviços de atenção primária, em serviços que vão trabalhar com esse formato aí de problemas de saúde que não são orientados por doenças, e sim por problemas. Os recursos humanos. Alguém tem que fazer isso, né? Tem que responder dessa forma a essas necessidades. Os recursos humanos consomem 2/3 do total de todo dos orçamentos nacionais em saúde. Portanto, tem que investir na força de trabalho para a gente garantir número, tipo de profissionais, distribuição deles, para responder, né, a essas necessidades e as prioridades de saúde individuais e coletivas. Aqui também a gente tem muita diretriz, não vou nem ir para uma ata, veio bem mais recente, né, de inúmeras diretrizes e orientações da própria OMS de qual o profissional médico que se precisa para os sistemas de saúde, qual o profissional enfermeiro, quais os profissionais trabalhadores de saúde em geral. Mais recentemente, que eu quero agradecer publicamente ao Eugênio, que me indicou para escrever o capítulo desse livro, ao ONCA, que é a Organização dos Médicos de Família do Mundo, junto com a OMS, que a Margaret Chan até faz o prefácio desse livro, lançou um livro dizendo qual é a importância desse profissional médico com essa formação, o médico de família, que tem inúmeros nomes no mundo, né, para os sistemas de saúde. E o Brasil aparece com um relato de casos, junto com outros países em desenvolvimento, colocando o quanto a nossa política de atenção primária, mesmo não tendo os profissionais adequados, médicos nesse caso, qualificados nas equipes, teve um claro impacto em indicadores socioeconômicos, indicadores de saúde e indicadores econômicos dos brasileiros. Isso aqui é aquele estudo da Starfield que compara os países. Eu peguei só para fazer eu fiz uma brincadeira, eu dei o próprio score e eu coloquei o Brasil, porque ela classifica os vários critérios, que é financiamento, proporção de especialistas e médicos de atenção primária, etc. E eu dei o próprio score, e aí o Brasil ficaria como intermediário aí em scores de atenção primária. Isso foi completamente aleatório, eu que, sem pedir permissão para ninguém, pontuei aí a gente nos critérios da Starfield. Mas eu trouxe isso para mostrar o que eu fiz daí com outro estudo, que é o estudo da demografia dos médicos no Brasil, de 2011, do CFM, né? E usei o mesmo critério que ela para esse quantitativo aí de especialistas generalistas. Só que no Brasil a gente tem metade dos médicos formados que não tem especialidade nenhuma. A minha conta eu não usei esses, eu usei só os 50% que tem especialidade médica. E aí incluí os pediatras, que são a maior parte dos especialistas no Brasil, os clínicos, né, os médicos de medicina interna, que também atendem em ambulatório, e os médicos de família, coitados, que não tem 1,3% desse total. Isso, em relação aos demais especialistas brasileiros,
é 80,2,3%, ou seja, muito perto de outros países que são considerados com alta orientação para atenção especializada. Esse estudo, né, acho que a maioria de vocês conhece, enfim, mas tem 7 especialidades que concentram mais da metade dos profissionais. E o que é interessantíssimo é que, quando a gente olha essa ordem, né, são exatamente as especialidades que mais a gente tem gargalo no Sistema Único de Saúde. Portanto, a gente tem que discutir essa questão, que é cada novo médico que se forma, né, ocupa 7,6 postos de trabalho, hoje são no setor privado, e 1,95 no público. E o próprio CFM diz que verifica-se um crescimento de 1,35 médico ocupando posto de trabalho no setor público e 1,86 no setor privado. Nós tivemos a oportunidade de conversar ontem, acho que é muito bom o Luiz estar vindo logo depois para falar disso, mas por que os médicos optam para trabalhar no privado? E a questão do financiamento e do pagamento dos salários é uma questão muito importante, que a gente não pode deixar de discutir. Nós tivemos uma decisão no Brasil de quem que a gente precisa para fazer atenção primária. Nós decidimos que nós precisamos, nós temos um modelo abrangente de atenção primária, não é focalizado, nós decidimos por equipes multiprofissionais. E elas precisam se organizar para ter competência, abrangência, etc., para realizar tudo isso que a gente está falando. Vamos entrar na discussão da cobertura universal. Eu acho que não tem como não discutir isso. Eu tive 10 anos aqui em Brasília, passei por 7 ministros, e eu aprendi que onde não há dinheiro, não há prioridade. E, portanto, se nós não discutirmos essa questão de onde está o dinheiro, e aí não importa se é para os 40% da população que está na saúde suplementar ou se para os outros 60%, a gente precisa discutir isso. A Margaret Chan fala essa questão, mas acho que tem uma discussão por trás disso do que a gente está considerando cobertura universal. Fala, inclusive, do quanto os países deveriam acrescentar, né, de recursos. E fala também dessa questão da eficácia e da eliminação de perdas, que eu quero falar um pouquinho sobre isso com alguns exemplos, né? Quer dizer, estima que se perde 20% a 40% dos recursos destinados à saúde. A gente pode ter economia de até 5% dos gastos com uso desnecessário de medicamento. A gente precisa que as pessoas recebam as tecnologias necessárias. E aí toda essa questão de estímulo aos profissionais de saúde, a redução dos erros médicos e essa discussão da segurança do paciente, né, e eliminar a corrupção. São 2 pontos assim que eu peguei. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu recebi o convite foi ler vários artigos, principalmente dos países da Comunidade Europeia, desde a crise financeira de 2008. E eu coloquei no texto e quis trazer aqui, porque eu acho que é muito interessante, vocês não vão enxergar aí, mas o único, fora a Alemanha e os Estados Unidos, que são os 2 primeiros que estão apontando para cima, que continuaram gastando, né, aumentando os gastos em saúde, os demais países europeus, com exceção da Irlanda, todos reduziram. E a Irlanda decidiu por não, enfim, colocar recursos nos bancos, etc., e eles não tiveram resultados ruins na saúde da população após a crise financeira de 2008. Enquanto que Portugal, por exemplo, que eu não sei qual é a cor, é o verde, é o que mais caiu, não é o verde bem de baixo, não sei como é que eu aponto aqui, é esse verde aqui, que colocou copagamento na atenção primária, copagamento na ida em emergência, copagamento em atenção especializada, teve um aumento de 10% na mortalidade em idosos no ano subsequente a essas ações. Isso eu tenho falado muito. Eu peguei o clássico esquema da determinação social e também, por minha própria conta, incluí um outro estudo em cima, esse do Haskell, que ele coloca a importância para o resultado na saúde das pessoas dos determinantes, né? Então, ele diz que o determinante proximal, ali, o próximo do indivíduo, tem um impacto de 20%, os distais aproximadamente isso. Grande parte
da determinação social está nas escolhas das pessoas, o que elas vão comer, se vão fazer exercício ou não, se vão usar preservativo ou não, etc., etc. E 10% dos serviços de saúde. Então, frente a essa importância que tem os outros determinantes, nós não podemos fazer errado. Nós temos que fazer aquilo que é do setor saúde e fazer corretamente. O nosso impacto é muito pequeno frente aos demais, mas também não é irrelevante, porque as políticas públicas também determinam a saúde, né, das pessoas. Na questão da equidade, né, que era o que eu dizia antes, bom, tem inúmeros estudos que mostram que os sistemas que são orientados pela atenção primária reduzem as desigualdades e as iniquidades. Eu fiz uma brincadeira aqui com os gastos em saúde de 2012, aproximadamente 9% do PIB, aproximadamente 200 milhões, 45% foi despesa pública, ou seja, 92 bilhões. Desculpa, ali em cima é bilhões, os 200 bilhões. Esses 92 bilhões, se a gente olha o que em 2012 foi gasto do Ministério da Saúde, infelizmente dos estados e dos municípios a gente não tem, né, essa distribuição. A gente teve 40 bilhões na assistência, né, e desses 12 bilhões na atenção primária, o que equivaleu a 30%. E a gente tem também legislação e orientação e diretriz, né? Quer dizer, tem o decreto, né, da presidente Dilma de 2011, que reforça aí a 80-80 e que diz que o acesso universal e igualitário às ações do serviço de saúde será ordenado pela atenção primária. E é disso que a gente está falando, a gente precisa garantir, né, esses recursos. Se a gente pega aqueles valores de 2012, a gente tem hoje um per capita da atenção básica de R$ 77,00 ano, da atenção especializada, dividido por toda a população, R$ 180,00 ano, e usando um dado da saúde suplementar de 2009, de 46 bilhões para 43 milhões de brasileiros, um gasto per capita de mais ou menos R$ 1.500. Ou seja, o dinheiro não tem que só ter mais, como tem que ser bem alocado. É isso que a gente vem ouvindo, né, já há bastante tempo. A questão das iniquidades, né, acho que são muito importantes, que é qual é o resultado, né, na saúde das pessoas por estratificação social, etc., que vão ter melhores ou piores resultados na saúde das pessoas. É do Victor também essa apresentação de um evento dos determinantes sociais do Comitê Brasileiro, e que nós temos resultados, né, em relação à equidade, em que pese toda a redução, né, das desigualdades no Brasil com a estratégia de saúde da família e outras políticas de redistribuição de renda, etc., mas a gente tem mais exposição às doenças e agravos de quem tem menor renda, menor cobertura de intervenções preventivas, mamografia, prótese, sei lá, várias coisas, maior probabilidade de adoecer, pior a sua saúde, né? Menor acesso, pior qualidade da atenção recebida. Aquele estudo Aquaris do White brasileiro que eu estava me referindo, nós fizemos um recorte de mulheres do Bolsa Família, considerando essas as pobres, comparando com outras mulheres brasileiras, e qualidade atendimento pré-natal é exatamente a mesma coisa. 98% tem acesso às consultas de pré-natal. Quando a gente vai olhar a qualidade, que teve as mamas examinadas, fez exame ginecológico, isso baixa para a população mais pobre para 50%. Também a saúde suplementar, e quem é rico também não é 100%, é 60%, 67%. Né? A gente tem gap de qualidade, né, em todos os lugares. Certo. A gente tem erros na alocação também, que se gasta muito com intervenções pouco efetivas e pouco com intervenções de maior custo-efetividade. E aí são vários exemplos de tecnologias subutilizadas nos serviços de saúde. Eu vou ter que dar uma apurada. A ineficiência, que
O que causa ineficiência? Gastar equivocadamente. A ausência de coordenação do cuidado definida na rede de serviços, a gente já viu isso. Separação de ações preventivas das ações clínicas individuais. Programas verticais têm se mostrado ineficientes. E o número de eventos adversos evitáveis em hospitais é muito alto, cerca de 67%, juntamente com os eventos decorrentes do uso inadequado de medicamentos e das infecções hospitalares. Ou seja, a gente não tem que manter as pessoas com problemas de saúde internando. Internações por condições sensíveis, só 2 exemplos. Vou falar do adulto, que é esse gráfico aqui. De 99 a 2006, 25% do total das internações de adultos, um gasto de aproximadamente 405 milhões ao ano, 21% do total de gastos com internações hospitalares foram por internações sensíveis à atenção primária, ou seja, esses adultos poderiam ter sido atendidos em outro ponto da rede. E o maior número de internações está em municípios que têm muitos leitos privados e que não têm atenção primária, que é essa coluna, essa linha de cima. Os custos crescentes, né, desproporcional crescimento das especialidades e aumento da utilização da tecnologia. Um exemplo do Eugênio, que ele não usou hoje, mas que é ótimo, que é o tratamento da asma. Eu vou só entrar no tabagismo, porque eu acho que é muito importante esse exemplo. Alguns países gastam 20% de todo o seu orçamento em hospitais terciários. A questão do tabagismo, em toda a sua importância e não parece ter uma tendência de redução, o custo-eficácia do tratamento do câncer é um dos piores. Varia de $53 mil a $163 mil. E quais são as intervenções eficazes, né, no controle do tabagismo? A mais eficaz, aumento de impostos. Chega a reduzir de 10% a 26% das mortes relacionadas ao cigarro, se aumentar 70% da carteira de cigarro. E a maioria dos países, se a gente considerar ajuste para poder de compra, não aumentaram, pelo contrário, diminuíram o valor do cigarro. Só que também, em relação ao tabagismo, tem uma atividade que é do serviço de saúde, que é fazer grupos, atender as pessoas, fazer cognitivo comportamental, etc. Eu queria dar um exemplo. Porto Alegre tem as maiores taxas de tabagismo. Nós tínhamos unidades, esse é do Serviço de Saúde Comunitária, com profissionais treinados em todas elas, porém, nem todas as unidades ofereciam os encontros. E se passou a oferecer, virou um indicador gerencial, as unidades passaram a ter que fazer os grupos, e a gente reduziu nos hipertensos e nos diabéticos de 14 para 13, de 15 para 12, o tabagismo, mesmo numa cidade cuja prevalência é a maior do país, que é 24%, e é o único fator de risco que a gente conseguiu mexer frente aos outros no tabagismo e nas doenças crônicas, na hipertensão e diabetes. Para terminar, a gente tem que fazer várias mudanças, né? Isso não é uma só, né? Mudanças que são nos sistemas de saúde, número e adequação de profissionais, recursos, a gestão, sistema de informação, qual é a população sob governabilidade, etc., nos serviços e nas equipes. E aí eu tinha retirado isso da minha apresentação, eu quis voltar depois da fala do Eugênio, porque é um pouco isso. Foi muito difícil fazer a última parte da agenda, que era as soluções e os encaminhamentos de curto, médio e longo prazo. Eu acho que a gente tem sempre que falar daquilo que funciona, né? Então, eu queria dar um exemplo nisso. Nós fizemos, num serviço de atenção primária, que atende 100 mil pessoas, em vários serviços, né, que eu gerenciei, nós fizemos mudanças gerenciais, mudanças nos processos educacionais dos profissionais e mudanças assistenciais. Incluímos não só estratificação de risco, mas criamos uma estratificação de risco e de vulnerabilidade, que é a capacidade de autocuidado. Aplicamos isso, temos hoje 6.600 hipertensos e diabéticos estratificados por risco, e, portanto, eu sei quantos tem que ter
a assistente social fazendo gestão de caso, quantos os médicos têm que chamar para atender e assim por diante. E a gente teve esse aumento na cobertura de 58 para 67. Então, nós superamos não só os teus 1/3, como os 50%. E, além de ter aumentado a cobertura, a gente aumentou o controle na hipertensão de 52 para 68 e na diabetes, de 52 para 60 a cobertura e o controle por hemoglobina glicada de 42 para 60%. Nós temos hoje 70% dos nossos diabéticos com hemoglobina menor que 8. E isso, a redução das internações por hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, etc. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, se vocês conseguem identificar. Quem se arrisca? A abertura das Olimpíadas na Inglaterra e o NHS. Eu acho que o nosso desafio, não sei se depois de ver o resultado da tua pesquisa, Frederica, eu continuo, mas, enfim, será que nós vamos ter estudantes e a população brasileira colocando no Maracanã esse símbolo? Obrigada.